Olá, bom dia a todos. Meu nome é Bruno Vitiriti, eu sou médico infectologista e nós vamos falar hoje sobre a Covid-19 e as novas definições, segundo a recomendação da organização da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina. Bom, então, quais vão ser os nossos itens hoje? De forma bem rápida, os pontos para discussão vai ser a definição de caso, as investigações laboratoriais, a confirmação de caso, o isolamento desses casos, os contatos assintomáticos e o tratamento. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é a definição de um caso de síndrome respiratória aguda, né? Ou um caso de síndrome gripal. Qualquer caso de síndrome gripal é um caso em que você tem uns sintomas respiratórios por pelo menos mais 2 sintomas: febre, né, mesmo que referida, ou calafrios, ou dor de garganta, ou dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. Em crianças, a gente tem que lembrar de que obstrução nasal e qualquer ausência de outros sintomas já é um sinal de Covid-19, e nos idosos, a confusão mental e a sonolência, a irritabilidade também entram dentro dos critérios. Bom, como que a gente está fazendo a investigação laboratorial na cidade de Caçador? Bom, a nossa investigação laboratorial é com o teste de detecção de antígenos. Lembrar de que a gente está pedindo muito pouco teste na investigação de sintomáticos respiratórios e estamos para vencer alguns testes. Então, podem solicitar os testes de rápido de antígeno para todos os pacientes que vocês tiverem suspeita, tá bom? Esse teste ele deve ser coletado do período 0 até o 7º dia dos sintomas, então ele pode ser solicitado nisso, e como é um teste monocromatográfico, então ele vai dar reagente ou não reagente. Lembrar de que o caso reagente você vai confirmar como a Covid-19, né? Não vamos entrar na discussão de falso positivo e tudo mais. E o teste não reagente acaba que não descarta a doença, tá? Mas poderá ser sim um indicativo de você não precisar isolar esse paciente caso você tenha outras opções diagnósticas no seu repertório, tá bom? Então, isso a gente tem que lembrar de que o paciente está muito sintomático, o paciente está realmente sem sentir gosto ou cheiro das coisas, então uma alta suspeição da Covid, apesar de que qualquer doença viral pode ocasionar isso, você pode repetir o teste em 48 horas para confirmação novamente, tá? Então você tem essa liberdade. Então, a confirmação de um caso é todo paciente em que ele tem uma síndrome respiratória, né, uma síndrome gripal ou uma síndrome respiratória aguda grave, com um teste molecular PCR positivo ou um teste de antígeno reagente. E isso já confirma o caso da Covid-19. Então, como que a gente isola? Vou ser bem rápido no sentido de isolamento, porque nós temos, então, os vários casos. Por exemplo, um paciente que está internado numa UTI tem um tempo de isolamento diferenciado. Agora nós vamos falar do tempo de isolamento daquilo que é mais comum na atenção básica. Então, aquilo que é mais comum na atenção básica são as síndromes gripais leves ou moderadas. Essas síndromes nós vamos dividir em 2 parâmetros: os pacientes que são imunocompetentes e os pacientes imunossuprimidos. Esses pacientes imunocompetentes, via de regra, são 10 dias. Só que a gente tem que lembrar de que a gente pode reduzir esse tempo de isolamento dependendo de alguns fatores. Então, por exemplo, se o paciente está assintomático no 7º dia, sem febre, sem mais sintomas, a gente pode sim liberar ele no 7º dia sem necessidade de retestar. Agora, posso liberar ele no 5º dia? Pode também liberar no 5º dia, desde que assintomático, mais um teste rápido de detecção de antígeno negativo, tá bom? Isso pode ser solicitado também. Lembrar de que, independente do tempo de isolamento que você for conferir a esse paciente, você tem que orientar de que ele precisa continuar as medidas protetivas até o 10º dia por conta da excreção viral errática que pode acontecer até o 10º dia. Então, orientar que ele tem que continuar com máscara, orientar o distanciamento social desse paciente com seus colegas, o que deveria ser feito com todo paciente que está resfriado, seja Covid ou não. Pacientes imunodeprimidos, quando a gente fala de imunodepressão,
a gente tem que ser criterioso, tá? Não é diabético, não é gestante, não tem nada a ver com isso, tá? Quando a gente está falando de imunodeprimido, a gente está falando de um paciente oncológico em quimioterapia, um paciente oncohematológico pós-transplante, um paciente em uso de imunossupressor, por exemplo, corticoide acima de 30 dias, um paciente com os adalimumabs aí da vida, então inibidor de TNF, os pacientes com AIDS. Então, são pacientes que realmente têm critérios para imunossupressão. Não estamos falando de diabético descompensado, não, tá? Então, via de regra, a gente vai isolar esse doente por 20 dias, desde que ele esteja assintomático. Agora, um paciente que ele é transplantado, um paciente que ele ainda está um pouco sintomático no 20º dia, esse paciente precisa retestar para sair do isolamento. Né? Nós tivemos um paciente transplante renal e dialítico, esse paciente teve que retestar e saiu do isolamento com 45 dias lá no começo da pandemia. Então, isso é importante a gente lembrar. Tá? E os contatos assintomáticos, que é uma grande dúvida. Bom, nós tivemos novas orientações, então essas novas orientações são: pacientes vacinados são pacientes que não necessitam de isolamento se estão assintomáticos, tá? Só que eles devem receber orientações para que eles usem medidas de proteção individual, eles testem no 5º dia de preferência, de bom tom se testar no 5º dia do último contato, né? E que eles tenham noção, né, ciência de que eles têm que continuar se protegendo na sua comunidade, no seu trabalho, no seu local de convívio, né? E sair do contato direto com o doente que está com Covid-19, tá? E os contatos não vacinados? Bom, se a gente ainda tem contatos não vacinados, seria então o isolamento por 5 dias e testagem no 5º dia do último contato para poder retirar esse contato, perdão, porque ele não é doente, do isolamento, tá bom? Como a gente fazia lá atrás. Bom, e também lembrarmos que nós temos sim um manejo medicamentoso para COVID leve, né? Que eu vou deixar depois os slides juntos, então é clicar nesse link, a gente vai ter então vai direcionar para a página das receitas e do formulário de encaminhamento para solicitação para a regional de Videira. Então, quando inicia esse tratamento? Esse tratamento ele deveria ser iniciado até o 5º dia dos sintomas da Covid-19, tá? Então, ele pode ser do 0 ao 5º dia. Tem mais efetividade até o 2º dia, tá bom? Para quem que é indicado esse medicamento? Esse medicamento ele é indicado para todos os pacientes com forma leve a moderada, tá? Ou seja, pacientes que não estão graves, que não necessitam de oxigênio, tá? Independente da sua situação vacinal. E são pacientes que, via de regra, deveriam, acima de 65 anos, tá? Ou os imunocomprometidos acima de 18, todos eles receberem o tratamento com o Nirvatrelvir junto com o Ritonavir, tá? Como que a gente prescreve? A gente prescreve 2 comprimidos do Nirmatrelvir, tá? De 12 em 12 horas, junto com um comprimido de 12 em 12 horas do Ritonavir, tá? Isso tudo 5 dias, totalizando então 30 comprimidos no total do tratamento que o paciente vai receber, tá bom? Bom, essas são as novas orientações. Eu acredito que passamos bem rapidinho, então, menos de 10 minutos de aula. Completamos, então, as orientações gerais, tá bom? Abraço a todos. Qualquer dúvida, entrar em contato com a Vigilância Epidemiológica.